Amor, me responde aqui uma pergunta. Você tá comigo porque você me ama ou você só se acostumou a viver comigo? Eu te amo muito, Raíssa, porque não tem como se acostumar a conviver com você. Você é maluca, você é psicolouca, você é bipolar. Que isso? Uma hora tá feliz, outra hora tá triste. Me chupou no quarto agora, veio correndo pra cozinha. Paulo. Vou acabar com ele agora, cadê esse safado? Aí, Anderson, olha só, tua filha falou que se um dia descobrir que eu tenho amante, ela vai voltar a morar contigo. Você tem amante, Paulo? Fala alguma coisa, vai falar que é Jéssica pra ela? Não. Quem é Jéssica, pai? Jéssica é minha amante. Trilha boa pra fazer um cardiozinho, né? Bora, Raíssa, dá uma corridinha até lá na frente. Bora, se fosse minha ex, já tava correndo junto comigo. Aí, agora vambora. Aí perguntaram se a gente já coisaram hoje. Já, mas isso não é da conta do meu sogro, né? Por que você tá perguntando uma coisa dessa? Deixa eu mostrar pro povo que você é 78% perfeito. 78? Os outros 22 que faltam eu coloco em você. 22!